Seja bem-vindo ao Mosaico Cast. Aqui nós vamos conversar sobre muitas coisas, principalmente relacionado à nossa igreja. Vamos falar de testemunhos, vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu queria te convidar a ficar à vontade, a passar esse tempo com a gente agora. E é uma alegria estar aqui com vocês. E eu sou a Nick e hoje eu vou entrevistar o Pastor Dudu. Bem-vindo, Pastor Dudu. Muito obrigado, pastora Nicole, por nos receber. É uma alegria, uma honra estar aqui e que possamos partilhar um pouco, né, daquilo que o senhor fez, né, no nosso meio, na nossa história. Estou bem animado. Então esse é o nosso primeiro episódio, tem muita coisa boa vindo por aí. Se eu fosse você, já ativava o sininho, já se comprometia aí, estar de olho, porque muita coisa legal está sendo produzida, gente, se prepare. E já vamos começar assim, ó, perguntando: quem é o Dudu? Quem Poxa é o vida, Dudu? Então, bora. vamos lá. Então, eu sou o Dudu, né? É engraçado que algumas pessoas, quando conhecem o nickname, né? O meu. Como é que alguém me chama pelo Apelido? apelido, Que Dudu? que internacional, Ah, nickname. sorry, I am international. Mas as pessoas sempre falam Dudu, penso sempre em alguém talvez mais novo, mais jovem, mas foi assim que sempre as pessoas me chamaram. E, e eu hoje tenho 32 anos, sou casado com a Nick, esse ano completamos 10 anos de casados. Temos um filho de 1 ano e 11 meses hoje, completando Pedro. Tenho 2 formações, né, na verdade, eu sou meio engenheiro, deixei a engenharia para fazer teologia, sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, sou também, professor de história, sou licenciado em história e estou estudando psicologia. A minha jornada basicamente foi profissional, foi trabalhar em banco, né, algo talvez nada a ver com aquilo que eu estudei, mas ao mesmo tempo sempre vinculado com igreja, dando aula de teologia, dando aula de história, enfim. Então, eu sou Eduardo, né, que estou aqui, simplesmente é isso, a minha história Muito bom. é essa, basicamente. Mas agora a gente quer saber um pouco mais, sobre a sua família. Como que foi, assim, a sua infância, como era a sua família? Ok. Uhum. Então, eu sou filho, do Horácio e da Sandra, os meus pais, que vieram para Joinville na década de 90. Eles são naturais de Tubarão, uma cidade mais ao sul de Santa Catarina. Eles vieram para cá por conta que eles passaram no concurso público, né, ambos professores. Então, nós éramos basicamente sozinhos aqui. Posteriormente, minha tia veio também, enfim, mas nós éramos basicamente sozinhos aqui. Eu nasci, então, no bairro Floresta, para quem conhece, né, enfim, eu morei e vivi na mesma casa até me casar, então eu nunca me mudei, e sempre, estudei, sempre havia um certo tipo de pressão, né, em volta do estudo, afinal, filho de 2 professores, né. Imagina, né, gente. Então, meu pai, ele sempre brigava comigo, que às vezes eu queria jogar xadrez e ele queria que eu jogasse bola, e eu aprendi a jogar bola, eu joguei até um pouco bem, assim, na minha juventude, não muito, né, alguns vão rir aí, que me conhecem, mas eu cheguei num nível legal de futebol. Também, eu tinha que ir bem em matemática, bem né, nas matérias, e passei por várias dificuldades no começo, principalmente quando era muito mais novo. E depois realmente desenvolvi e consegui alcançar, né, alguns reconhecimentos na educação, assim. Mas, meus pais, eles não eram convertidos, então os meus pais eram de tradição cristã, mas tradição católica, né. Então a minha mãe, ela vai basicamente, conhecer o evangelho, e aí passar pela conversão enquanto eu estava ainda no ventre dela, né. Então ali em 94, né, no ano que eu nasci. Então, os meus pais, enquanto eu, né, tenho 1, 2, 3 anos, eles estão ainda conhecendo Jesus, né, eles estão amadurecendo. Mas eu sou batizado tanto na tradição católica quanto, né, com 12 anos depois, na tradição evangélica, né. Duplamente salvo. Então eu sou duplamente salvo, eu sempre brinco isso, porque afinal, se minha mãe não me batizasse quando criança, haveria um caos na família, né. E Sim. algo engraçado é que, como eu nasci no dia 13 de junho, a minha avó e minha família queria, por conta da tradição católica, que meu nome fosse Antônio. Vocês já Então, pensaram, gente, o pastor Toninho? pastor Toninho ia ser engraçado, né, mas o meu nome quase foi Antônio, né, então santo Pastor Toninho. casamenteiro, ia ser engraçado. Hã,
Enfim, então, a gente se desenvolveu ali, meus pais sempre trabalhando bastante, eu sou filho único, então os meus pais, optaram por não ter outros filhos, e eu cresci na igreja. Então, eles, né, eles aderem à tradição evangélica desde eu muito pequeno, então as minhas experiências, assim, na igreja, minhas memórias na igreja são realmente bem pequeno, assim, eu lembro de 3, 4 anos correr na igreja, então, eu vivia muito na igreja. Os meus pais mesmo ainda não tendo funções específicas, né, minha mãe começa a pregar, ali quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, ou talvez 5, enfim, não vou lembrar, mas nesse ato de tempo de 5 a 7 anos, quando ela começa a pregar na igreja dela, eles começam a ter um grupo caseiro lá em casa, então eu sempre muito envolvido, né, a jornada sempre foi muito envolvido com a igreja, vendo os meus pais se dedicando, trabalhando. Meu pai teve várias funções na igreja, diácono, enfim, tesoureiro, várias mesmo. E a minha mãe sempre muito envolta na questão do ensino. Então ela sempre esteve envolvida com teologia, mesmo que a formação dela foi, matemática, ela fez uma pós quando eu era mais novo em teologia, depois ela se formou também em teologia de fato, né, com uma formação acadêmica, com uma graduação. Então eles sempre envolvidos, né, na pregação, no cuidado, enfim. Então, minha vida basicamente era estudar e ter os meus maiores amigos e melhores amigos eram da igreja, né. Quando a gente cresce num lar cristão, às vezes a gente não consegue lembrar do momento que a gente realmente houve uma conversão no nosso coração. Uhum. E você tem esse momento? Então Você lembra do momento que eu marcou, assim, a sua jornada de fé? sim, então, quando a minha mãe e aí meu pai, eles então iniciam um grupo pequeno na casa deles, que era chamado célula na época, né, eu Hoje é lembro gourmet, que hoje é hoje GP, é grupo GT. pequeno, isso. Mas eu lembro até que era engraçado isso, porque, eh nas igrejas por onde nós passamos, né, a bebida era vista como algo, né, realmente muito complexo, de fato, né, nós sabemos que a bebida ela pode causar, né, muitos malefícios. Mas o interessante é que na sala de estar, onde hoje é a sala de televisão, havia um bar, aqueles antigos, acho que era muito natural ter bar, Era da né, época, da época. decoração, né? Ter um Galera mais velha vai lembrar dos barzinhos i que a mãe isso. comprava móvelzinho lá naqueles. Isso. Eu lembro que o móvel lá de casa era bem grande, assim, enfim. E o engraçado é que, como começou a encher, né, de pessoas nessa célula dela, ela pregava basicamente do bar. Então era muito O bar virou um engraçado. púlpito, galera. Virou púlpito, era basicamente isso. Então, quando a minha mãe, né, ela começa a treinar, né, pra pregar, eu lembro que ela tinha, eu não lembro se era uma quarta-feira, enfim, era um dia à tarde que ela não dava aula. E daí ela ficava em casa, e ela ficava comigo, enfim. E aí uma tarde ela começou a estudar, e daí ela, para estudar a pregação, ela pregava pra mim, né, ou enfim, para o Igual nada, digamos assim. igual você faz lá em casa? Pode ser, acho que eu aderi a essa prática, né. Teve escola, teve Tive escola. escola. E aí, ela começa a pregar, e eu lembro, assim, que eu estava ouvindo, eu estava brincando com um carrinho, algo nesse sentido, e eu estava ouvindo, daí ela falou assim: "Alguém quer aceitar Jesus?" Enfim, só tinha eu em casa, né, então foi bem engraçado, mas eu senti muito do Espírito de Deus, tipo, né, mesmo criança, assim, em levantar a mão. Então eu lembro que eu entrei no quarto, assim, eu não sei se ela sabia que eu estava ouvindo, mas eu lembro que eu entrei no quarto e levantei as mãos: "Eu quero", e aí ela fez a oração de confissão. Então eu aceitei Jesus com ela, Que lindo. eh, né, enquanto ela estava treinando para pregar, né, então foi uma Uhum, experiência muito legal, assim, muito você ter legal. Jesus com a dona Sandra. E aí a pergunta agora é: quando você percebeu que o Senhor te chamou para o ministério? Tá. Hã, como eu sempre vivi envolto na igreja e sempre, né, com atividades na igreja, a gente teve várias experiências, né, e quem é do movimento pentecostal ou carismático, né, já possivelmente recebeu palavras, enfim, né, profecias. E eu desde pequeno eu recebo palavras sobre, algumas questões, né, sempre muito envolto com o pastoreio, a pregação do evangelho, algumas pregações como empresário, então não sei, não sou empresário ainda, né, nem só pastor, só não, né, mas enfim, a gente trabalha muito, mas hoje nós somos pastores, né, de forma integral. Mas eu sempre recebi várias e várias palavras ao longo do tempo, mesmo não acreditando. Então, é interessante também entender que,
enquanto eu estava ali com meus 15 para meus 17 anos, eu tive a minha talvez a minha ação de rebelde com a igreja, né, e foi um instante onde eu talvez pensei em desistir da fé. Só que o engraçado disso é que, eu não sei, algo arde no meu coração, porque eu lembro de tomar banho e mesmo acho que eu fiquei 1 ano e meio, assim, sem pisar numa igreja, ou 1 ano, assim. Minha mãe orando muito, enfim, e muito triste. Foi bem na época que eu estava estudando para o vestibular, enfim. Mas eu lembro que eu ia para o banheiro tomar banho e eu pregava. Então, parece que era algo muito natural. Ninguém estava me ouvindo, ninguém estava me vendo, eu não estava conectado com a fé, mas parece que isso, de alguma forma, era inato a mim, assim, era parte de mim, né. Então, eu creio que a vocação pastoral, ela sempre esteve muito clara aos meus olhos, mesmo eu não querendo aceitar em alguns momentos. E aí, de fato, com 19 para 20, foi um momento que eu tive a minha experiência, talvez uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui orar, e aí já no momento, né, que já estava realmente mais envolto na igreja, já estava voltando a trabalhar na igreja. Eu lembro que eu fechei a porta do meu quarto, cursava engenharia elétrica na época ainda, e o Senhor entrou no meu quarto, assim, o Senhor, ele não abriu a porta, porque a porta continuou fechada, mas ele entrou. E eu lembro do Senhor começar a falar muito comigo, né, eu chorei muito, eu me senti abraçado, e naquela tarde, eu acho que foi tarde, eh, é como se o Senhor me perguntasse, assim: "Você quer seguir a engenharia ou você quer, ir para o pastoreio?", né. E aí, aquela tarde foi um dia D na minha vida, porque eu entendi que eu poderia escolher, o senhor não tomaria por errado eu querer ser um engenheiro, mas de alguma forma naquela tarde, naquele momento, ele me possibilitou essa escolha, né. E aí eu lembro que aquilo foi muito marcante e realmente eu falei: "Não, Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais fugir do Senhor ou do chamado", e aí a partir dali, tudo mudou na minha vida. Então aquela tarde, aquela oração foi muito marcante e mudou toda a minha vida. E como que foi essa mudança, né, porque tu comentou, até da cobrança, a expectativa dos teus pais em relação aos Uhum, estudos na adolescência, uhum, e aí, de repente, o filho que passou para engenharia, né, numa colocação muito boa na UDESC, hum, era muito dedicado, decide largar para fazer teologia. Como uhum. que foi, essa mudança, essa dinâmica com a família, enfim? Então, a gente sabe que no Brasil, o professor, mesmo sendo uma profissão, né, que é uma profissão honrada, Com certeza. né, ela não traz um certo tipo de retorno financeiro, Sim. né. Então, a gente sempre, desde muito pequeno, eu lembro das dificuldades em casa, né, então sempre foi muito difícil. Tanto que na minha casa a gente foi ter porta entre os quartos, sei lá, eu devia ter uns 12 anos. Então não tínhamos porta, né. Forro, eu lembro que foi talvez com esse período ali, com 8 anos teve forro, porque a gente conseguia ver o telhado, né, a telha. Então a gente sempre passou por muitas dificuldades, né, nós não somos de família, né, rica, digamos assim, né, então sempre foi muita dificuldade. Então os meus pais, eles sempre, investiram o que eles podiam na minha educação. Então mesmo eu sendo, né, de um bairro carente, digamos assim, na cidade, mesmo tendo uma casa simples, carro simples, eles sempre investiram muito. Então, por um tempo, eu estudava e eles pagavam numa escola particular aqui em Joinville, depois eu consegui uma bolsa por um tempo, então assim, o senhor sempre abençoou, mas eles sempre investiram muito na minha educação. E algo que não que eles me obrigavam, mas eles sempre me convidavam a escolher áreas que, de alguma forma, trouxessem um retorno financeiro. Porque o que nós vivíamos era isso, era uma profissão deles muito honrada, mas que não tinha um retorno financeiro. E aí meu pai falava: "Ó, escolhe algo entre segurança, algo entre, energia", ele falava, ou algo em relação à saúde, né. Então, sei lá, policial ou militar, algo na questão da segurança, algo de energia, então, sei lá, engenharia elétrica, por exemplo, ou algo da saúde com médico, enfim, né. E eu lembro que eu escolhi engenharia elétrica dentre todas as engenharias por conta dessa fala do meu pai. Gostava, né, da campo da física, do eletromagnetismo, enfim, mas, a minha escolha foi mais pautada por conta dessas falas dele, né. Teve um pouco de influência do teu avô, talvez? Também, o meu avô, o Faustínio Mário Dalzotti, né, o Peaky Blinders da família, que a gente brinca, né.
Ele trabalhou ao longo da vida dele várias coisas, né? Foi jogador de futebol, enfim, teve várias coisas meio que eu não Dono posso de falar aqui, cassino. dono Ah, eu de cassino falei. clandestino, é verdade. Mas ele também, quando ele perdeu tudo, e é engraçado, né? O meu avô, com futebol, ele conseguiu um montante em dinheiro muito legal, assim, mesmo que ele não jogou em grandes times, mas ele jogava em times relevantes ali no Rio Grande, meu avô é gaúcho, e ele teve uma oportunidade de ir para a Argentina. E meu pai tava na barriga da minha avó, imagina. E eu lembro que ele conta, né, que em um jogo, um jogador chegou e em uma entrada meio brusca, assim, no meio do jogo, quebrou o joelho dele. E aí ele acabou toda a Carreira. possibilidade de carreira de Uhum. futebol, né? Na época, né? Imagina. Então, ele pega um montante que ele conseguiu e ele compra, na época, se não me engano, ele vai montar lá no Rio Grande uma madeireira, e enfim, então consegue um certo tipo de equilíbrio financeiro. Mas meu avô perde ao longo da vida, né, algumas más escolhas, dificuldades econômicas, ele perde, né, a empresa, as finanças, e ele vai para Tubarão, né, e na redondeza ali ele consegue trabalhar hoje no que é chamado de termoelétrica de Jorge Lacerda, se não me engano, que fica em Capivari de Baixo, né? Então ele vai trabalhar ali, né, numa usina que gera eletricidade através de uma ação termoelétrica, né? Carvão em específico, né? Então eu escolhi engenharia por conta disso. Basicamente, pode ser que meu avô e meu pai influenciaram. E aí quando eu chego e falo, né, eu vou para teologia. Gente, já é difícil ganhar dinheiro. Agora, com teologia no Brasil, é extremamente Infelizmente. difícil. Nem digo ganhar dinheiro, mas sobreviver Sim. é muito difícil no Brasil, no mundo, eu diria até. A teologia, que foi a primeira matéria, né, primeiro curso de Harvard, hoje nem teologia mais tem em Harvard, né? Então, a teologia foi perdendo, né, a premissa. Então, foi um caos, assim. A minha mãe, ela entendeu, porque ela sempre diz que ela sempre pediu que eu fosse um homem de Deus, não necessariamente um pastor, mas ela pediu que eu fosse um homem de Deus, ela entendeu, mesmo que com medo. Quero Meu uma pai, que era uma resposta, né? resposta, isso. Meu pai ficou brigando comigo por algum tempo, não querendo que eu largasse a engenharia, porque eu, né, como você falou, passei uma colocação bem legal. Tava num período que eu tava dando aula na faculdade, então, como monitor, né, então tava bem legal, assim. Mas, poxa, o senhor falou comigo, né? Eu lembro que daí a gente tava namorando na época, né? E aí você foi a primeira a também a abraçar, né, essa causa, entender. Então, você e a minha mãe tiveram papéis fundamentais, assim, para que eu seguisse, né, a teologia. Sim, é isso aí. Eu ia falar algumas coisas, mas eu vou deixar para minha vez. Ok, Muito bom, muito bom. E perfeito. glória a Deus por ter tomado essa decisão, né, que nos Glória trouxe até aqui onde nós estamos hoje. que nos trouxe até aqui, É. é verdade. Então, pastor Dudu, nós queremos saber a Uhum. sua versão de como a Igreja Mosaico nasceu. A, a Mosaic, ela vai nascer, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? De muito choro, de muita dor, de muita incerteza, de pouca estratégia e de nenhum recurso, né? Ah, Já resumiu tudo. É isso. posso terminar aqui, não? Mas nós éramos pastores jovens, né? Na igreja do seu pai. E de fato, o início do nosso ministério pastoral foi na igreja do seu pai, né? Do meu sogro, e foi realmente uma oportunidade e foi uma escola para nós. Lá nós aprendemos muitas coisas e foi extraordinário o tempo que passamos por lá. Até chegar um momento que a gente percebeu que não era mais lá o nosso lugar, né? Por questões de propósito de vida, por questões teológicas, por várias questões a gente entendeu que não era mais o lugar. E é muito difícil, né? Talvez você pode falar mais quando eu te entrevistar em algum podcast, mas eu sofri, mas você sofreu muito mais. Afinal, você plantou a igreja com seu pai, né? Mas eu sofri muito. Não era algo que nós tínhamos imaginado. Não, não foi. Não foi algo, Planejamento nosso. não estava no planejamento nunca, não. Então, quando nós decidimos então largar, né, o pastoreio, nós não sabíamos o que fazer. A gente não tinha um lugar, não existia uma possibilidade. A gente percebeu em algum momento que a gente deveria largar o pastoreio e permanecer no banco, e em outros momentos a gente percebeu do Senhor que a gente deveria procurar uma outra comunidade. Então nós estávamos realmente muito em crise, nós não tínhamos certeza. E aí eu lembro que nesse período o Senhor começou a falar muito conosco, né? Algo que eu sempre falo até na classe de membros da nossa comunidade, é que
eu comecei a clamar ao Senhor para o Senhor dizer o que nós deveríamos fazer, porque nós falamos para todos os jovens permanecerem lá. Alguns dos jovens que eram mais amigos nossos, né, da liderança, eles não queriam mais permanecer. Nós então pensamos numa casa de passagem. Então a Mosaico, ela nasce de um desejo de não plantar igreja. Na verdade, ela nasce de uma casa de passagem. A ideia era pegar esses irmãos que estão conosco, né, que na época eram de 5 a 10, pegar esses irmãos e de alguma forma conduzir para alguma igreja, talvez em outro momento. Então nós não sabíamos. Então nesse período, foi um período onde a gente começou a clamar ao Senhor o que a gente deveria fazer. Então eu lembro, de uma visita que eu fiz a uma empresa. Quem não sabe, antes de ser pastor integral na igreja, né, trabalhei no banco, né, durante quase 10 anos, por alguns bancos, né. E eu lembro que eu fui visitar um cliente e ele era, um empresário, assim, era bem legal a empresa dele e tinha um amontoado de 17 cadeiras pretas. Essas cadeiras pretas até hoje estão aqui nesse espaço aqui na igreja, em Em algum algum lugar. canto espalhado. Essas 17 cadeiras pretas estavam empilhadas, assim, né, numa sala dele. E eu falei: "Poxa, que bonita as cadeiras pretas", eu achei bonita, assim. Ele falou assim: "Então, eu vou te dar essas 17 cadeiras". Eu falei: "Mas por quê?" Ele falou: "Não, porque Deus tem algo com você. Você vai usar essas cadeiras. Tem algo com jovens em relação à sua vida. Então você vai pegar essas cadeiras, vai colocar no seu carro e você vai levar". E foi a primeira vez que eu tinha entrado na empresa e conversado com esse cliente, então, né, do banco. Então, o senhor começou a falar, né, eu vou lembrar também do pai da Jéssica, né, o pastor Júnior, nos ajudou muito nessa Sim. jornada. Foi um período em que eu conversei várias e várias vezes com ele estando lá no Nordeste, eu acho, Uhum. e nós aqui, então ele nos ajudou demais. E também entrou o Aldair Queiroz, né, também que nos ajudou nessa jornada de organizar a mente e o coração, o que a gente deveria fazer. Então, através de pessoas, através, né, de ações sobrenaturais, o Senhor começou a dizer que nós deveríamos plantar uma igreja. E aí a gente vai no meio de choro, de dor, de incerteza, de insegurança, sem recurso algum, sem gente, sem placa, sem relevância, digamos assim. Nós começamos a nos encontrar atrás da casa dos meus pais, Uhum. e aí tem algumas fotos, né. A gente coloca as cadeiras pretas que eu ganhei, e a gente coloca na brita. O púlpito é uma mesa preta que está aqui na igreja em algum lugar, esse púlpito que está até hoje aqui, a gente usa como púlpito e a gente começa a desenvolver, né, essa comunidade. Então, algumas pessoas vão visitar, outras permanecem, outras não. O Senhor começa a conduzir a igreja de forma muito graciosa e é engraçado que cada um trazia alguma coisa, né. Então, um irmão se juntou lá: "Vai, vou comprar uma mesa de Uma som", mesa de né. Aí som, ele comprou uma mesa de som microfone. usada, microfone, e as coisas foram acontecendo na igreja, até o ponto da gente entender que deveria alugar um local, porque era bem pandemia 2021, então tinham às vezes 10 carros na rua dos meus pais, a gente ficou preocupados, não poderia causar um certo tipo de, sei lá, né, de problema. E aí a gente aluga uma pequena salinha, né, essa salinha é bem engraçada a história, né, que a gente conta que a primeira sala da Mosaic ficava, em cima de um restaurante e ao lado de uma academia de taekwondo, enfim, eu acho que era taekwondo. E aí o que acontecia, quando você chegava na igreja, você chegava já com cheiro de fritura e Gente, a você gente passava o culto todo sentindo cheirinho de escondidinho. escondidinho, senhor, é Era uma verdade. tentação. Era uma tentação. E, se não bastasse isso, a academia tinha às vezes, né, lutas acontecendo A gente e na sala de oração e e os irmãos ali gritarias. do lado. "Ó, ó". É, então é muito engraçado, assim. Enfim, se a gente for pensar, né, Nick, eu acho que tudo pra dar errado, Sim, né. porque não tinha recurso, era pandemia, não No f tinha no fundo do o quintal, fundo do quintal. debaixo de uma lona amarela, Ah, é verdade, a gente colocou a lona amarela um na casa dos meus mosquito quase pais. carregando os irmãos no colo. É isso mesmo. Então não tínhamos nada, né, Nada, nada. nada, não tinha Instagram, não tinha, né, não tinha nada. E por isso que quando eu tô aqui hoje no podcast falando com vocês, com você, e eu estou aqui na igreja, eu sempre fico um pouco emocionado, porque eu sei que não tem nada a ver comigo ou com você ou com quem estava, né, desde o começo, mas sim com o que o Senhor queria fazer. Então, quando eu olho para cá, eu vejo, né, o que já, né, o Senhor já abençoou, o que o Senhor já fez, eu falo: "É o Senhor, é só o Senhor". Sim. Então a igreja começa nisso. E diante de toda essa história, você consegue observar quais foram as maiores dificuldades desse início? Ou a maior dificuldade?
Eu acho que tem várias dificuldades, né, você passou comigo por todas elas. Mas, primeiro, convicção, porque mesmo que você tenha pessoas que estão te validando, algo nesse sentido, mas nós não tínhamos uma igreja mãe para nos abençoar, né, nós não tínhamos recursos. Foi uma época muito difícil para nós emocionalmente, então, foi muito doloroso, né, o processo. Então, eu creio que o maior empecilho, né, da plantação da igreja é a convicção. Uhum. E graças a Deus o Senhor, mesmo nas dificuldades, o Senhor foi cravando essa convicção nos nossos corações, né. Sim, Então mesmo que às vezes tinham mais pessoas ou menos pessoas, mesmo que às vezes tinha recurso e às vezes não tinha recurso, então por muito tempo nós fomos os maiores, digamos assim, investidores da obra, né, por muito tempo, até sim, pouco sim. tempo atrás nós éramos os maiores investidores financeiramente falando. Então nós tínhamos realmente essa dificuldade. E outras questões é a comparação, eu acho que além da questão da convicção, a comparação ela é muito dolorosa. Então hoje quando uma pessoa planta uma igreja ou vai pensar em plantação de igreja, às vezes pensa que vai ser rápido, né, o senhor falou, então, se o senhor falou, o senhor deu as cadeiras, então o senhor deu a mesa de som, o senhor deu não, vai ser muito rápido e não é, né. Nós estamos Não. em 5 anos de igreja E o nosso e coração e humano, ele é é, movida, então né. eu creio que é isso, é a convicção e a comparação são 2 dos grandes desafios de um plantador de igreja, né, que a gente quer fazer no nosso tempo, a gente acha que é a nossa estratégia, e também a gente acha às vezes que a igreja é da nossa forma, Uhum. então é o que eu sempre falo, né, quando a gente sai pra conversar com algum casal, que pergunta sobre a Mosaico, eu sempre falo isso. Eu chego num culto da Mosaico no domingo, eu olho algumas coisas, eu falo: "Não é como eu imaginei". E às vezes a gente acha, né: "Ah, não, você não concorda com uma igreja, sai e abre uma igreja, planta uma igreja Faz e como você faz como quiser. você quiser". E no Maior final, mentira, maior gente. mentira, porque a igreja ela é do Senhor, é Ele que vai dando identidade a essa igreja. Isso significa que tem coisas, claro, que tem a nossa marca talvez, óbvio deve ter, porque Sim. somos, né, os pastores, mas a igreja ela vai tendo a sua cultura, ela vai criando, ela vai E avançando. e graças a Deus por E isso, graças né, a não é Deus. como nós queremos. E graças a Deus. E talvez seja essa a grande beleza. Eu olho para Mosaico, eu vejo só o Senhor. Eu vejo só o Senhor, trazendo, sustento, é o Senhor trazendo cultura, é o Senhor trazendo pessoas, é o Senhor conduzindo, não somos nós, é o Senhor. Amém. É Amém? isso aí. E agora eu quero saber se tem alguma história engraçada que você lembre, que nós passamos. Na igreja específico? É, nesse início de ministério, Poxa, os primeiros tem muitas dias. histórias, né. Eu creio que eu lembro eu lembro do nosso primeiro culto na casa dos meus pais ainda, começou a chover no primeiro culto. E aí eu lembro que a gente teve que ir pra Garagem. garagem, né, a Era a nossa primeira ceia. nossa primeira ceia, eu lembro disso, eu lembro que eu falei assim: "Pô, o senhor mandou a chuva", né, enfim. Eu lembro do primeiro culto na primeira sala alugada, né, gente, presta atenção, mas a gente tem uma sala alugada, a Max Colinha, que é uma avenida, assim, vamos dizer, uma rua movimentada em Joinville. Antes de contar a história, até É, abrir um parênteses. claro. A gente alugou a sala, porque nós estávamos com medo de ser presos na casa do meu sogro e da minha sogra, É, a né. gente estava com medo de algum Que era policial pandemia, aparecer. Isso, né, dava 10 carros lá na frente nos isso, domingos, imagina, daqui a pouco alguém ia denunciar. Nós isso. alugamos a sala na Max Colim para evitar E isso. alugamos a sala sem dinheiro. Foi Sim. não porque não tinha receita pra pagar o aluguel, então Não, tipo assim e mesmo na casa da sogra nós fazíamos com distanciamento, todo mundo de isso, máscara, mas de sempre. qualquer forma era uma residência, Era uma né. residência. Aí a gente aluga essa sala e fala: "Poxa, a gente vai alugar a sala, vai ter um espaço maior", digamos assim, 80 metros quadrados, né, era bem pequenininho. Mas nós éramos em 10 no É, máximo, então estava bom. só que daí com o distanciamento cabia pouquíssimas cadeiras, né. Sim, E aí eu lembro que daí a gente foi, só que era o primeiro culto, então a gente não tinha no uma lugar placa, não físico. não tinha nada, a gente só falou no Instagram, eu acho, e para os amigos, então vieram os amigos, visitar, muita gente, né, amiga veio visitar, assim, a É, a gente estava muito gente feliz, estava muito porque era como feliz. se fosse a inauguração. Imagina, a Isso, primeira sala que nós tínhamos alugado, isso. nós anunciamos no Insta, nossa, primeiro culto na sala. É. Gente, deu quantas Aí pessoas naquele culto? então, eu não lembro, assim, mas acho que
bombou, assim, deu umas 40 pra Pra assim. mais, numa salinha Bombou, assim. Eu minúscula. lembro que veio amigos de fora, veio amigos de Itajaí, lembra? Aham. Né? Veio um monte de gente, sim, que nem congregaria na igreja, mas veio de alguma forma dar aquele Prestigiar, tá ali prestigiar, junto, né? né. E isso é interessante, né? Porque plantação de igreja é assim, gente. Tu tem um monte de amigo, né? Mas não necessariamente os amigos vão Vão congregar congregar com com você. você. Então a gente achava que sim, mas a gente percebeu que não, né? E tá tudo É, bem. E aí eu lembro que o culto bombou, digamos assim, né? 40, um pouquinho mais de 40 pessoas, um pouco talvez. mais. E Mas aí pra sala pequena era muita era muita gente. gente, para distanciamento era muita gente. Aí eu lembro que eu estava terminando de pregar, eu acho. E aí você falou assim, né? Então você tinha posso contar essa Pode, por parte? favor, tu lembra melhor. Já tinha acabado o culto, você disse "amém" e eu vi a luz do giroflex da Hum. polícia passando na janela lá na frente. Gente, foi o Espírito Santo, né, só pode, com pena da gente. Não tinha dinheiro nem pra pagar o primeiro aluguel, imagina pagar uma multa. Meu Deus. Ué, acabava a igreja ali. Eu fui correndo no Du e falei: "A polícia passou aí na frente, eu acho que ela vai fazer a volta e vai voltar aqui". O Du só falou: "Irmãos, tem muitos carros lá no estacionamento, né, pode estar trancando alguém, se seu carro tá trancando, apure pra tirar e tal". O Du falou isso, não falou outra coisa. Gente, Deus botou a mão no coração daqueles irmãos, todo mundo começou a ir embora. É. Deu certinho. A polícia deu a volta na quadra e parou lá. E parou. Aí, acabando o culto, eu fui abraçar os amigos, né, que vieram me visitar. De repente, pastor, ó, o policial quer falar com você. Falei, é hoje que eu sou preso, né? Então não fui preso na casa dos meus pais, vou ser preso aqui. Só que o nosso problema foi que a gente não tinha colocado a placa ainda, e tinha um prédio do lado e denunciaram, porque acharam que estava tendo uma festa ao invés de culto, e na época já podia fazer culto e tudo Sim, mais, né. sim, o culto já era. Só que com certeza, se a polícia chegasse lá e visse aquela galera, Isso. eu acho que não ia dar muito bom não. Não ia, acho que não. Aí eu lembro que o pessoal foi embora, Foi. correndo A gente assim. tentou fazer o mais certinho possível ali, todo É, mundo de máscara, tudo mais, tinha uma galera, gente, só olha, a gente já a tava gente saiu preparado pra isso a gente já. saiu com dor no estômago aquele dia do primeiro culto. E aí eu lembro que, enfim, falei com o policial anotou meu CPF, ele falou: "É uma festa?" Eu falei: "Não, é um culto público, eu sou pastor". Aí ele mudou, né, digamos assim, Ele até aconselhou, né, coloquem a placa o coloquem a quanto placa o antes, quanto porque vai antes, acontecer mais né, vezes isso. mas ele anotou alguma coisa, então eu não sei, talvez até hoje tô com a ficha suja lá na polícia de Joinville, né, nunca apareceu nada, mas ele anotou o meu CPF, então enfim. Mas o senhor guardou, deu tudo certo, né, depois a gente colocou a placa, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez daí, né, colocamos a Sim, placa, e enfim, então temos histórias boas. Temos mais outras várias histórias, tem, né, mas tem. acho que essa é uma boa história, de entender que o senhor cuida, né, mas ele não nos priva de passar por certos sofrimentos, medos e inseguranças, né, então, Exato, enfim, exatamente. é. E algum testemunho que você nunca esqueceu durante a plantação da igreja? Eu lembro, de vários, mas eu lembro de um específico, poxa, até a gente perdeu contato com este irmão, mas ele era um irmão que não congregou conosco, mas eu lembro que quando a gente iniciou a plantação, ele foi muito importante. Eu sempre agradeço ele quando eu vejo o encontro, mas, eu recebi uma mensagem dele: "Dudu, vamos almoçar?", né. Eu falo: "Claro, vamos". Eu lembro que a gente foi num restaurante, eu e seu irmão, e ele pegou e: "Olha, eu tô te dando um valor de oferta, e você faz o que você quiser com esse valor". Eh, Acho que, enfim, era R$ 1.000, se eu não me engano. Não era muito gigante, assim, mas pra nós que não tínhamos nada, pra nós foi algo muito interessante. Então ele falou: "Esse dinheiro é pra você, mas você faz o que você quiser", né. E ele falou assim: "Deus me mandou te dar esse valor, não é muito, mas eu estou te dando esse valor, ofertando, para que você saiba que Deus é com você". Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquele valor e já mandar pra conta da igreja, né, então, esse valor nem foi conosco, nós mandamos pra conta da igreja, e eu lembro que aquilo foi muito importante, porque foi Deus usando um irmão pra dar uma oferta de um valor que no nosso contexto era muito significativo, Uhum, né, e até hoje é, né, então mas, era muito significativo e aquilo marcou muito nosso coração, assim, verdade. testificando que o Senhor estava cuidando, né, Uhum. foi muito bom. Até tocando então nesse assunto, do financeiro, né, de confiar no Senhor, Uhum. como que foi tomar a decisão de se tornar pastor integral? Ok. Então, é bem difícil, né, as pessoas por isso que eu falo, irmãos da comunidade, que estão me ouvindo, no podcast, você quer plantar uma igreja,
Gente, ser pastor, plantar uma igreja, talvez seja uma das funções, serviço, uma das coisas mais lindas que uma pessoa pode fazer, né? Não temos o que dizer. Mas são muitos desafios, são muitos desafios. Eu lembro que, por exemplo, quando nós plantamos a Mosaico, iniciando, né, basicamente, no primeiro ano, você ficou sem salário, né? E foi bem numa transição que eu saí de um banco e fui para um outro banco, né? Uma cooperativa, no caso, uma instituição financeira. Eu lembro que, não que a gente passou dificuldade financeira, assim, de ter o que comer, nada disso, mas eu lembro que a gente, para não perder o nosso padrão de vida, a gente teve que trabalhar muito, né? Sim. Então, eu lembro que enquanto a moça estava lá na Max Colim, né, e as coisas estavam acontecendo, mas eu lembro, né, de trabalhar, né, nessa empresa, né, nessa instituição financeira. Eu lembro de fazer Uber, eu lembro de começar a trabalhar com um amigo meu no Assados Guanabara, que não existe mais. Eu lembro de Dar aula não seja? dar aula no Seja, para adultos, de filosofia. Então, era muito trabalho para conseguir honrar as nossas contas e por conta de uma escolha que a gente fez. Então, eu não terceirizo o que a gente viveu para outros, foi uma escolha nossa. Mas foi muito difícil, né? Eu lembro de estar lá domingo de manhã organizando frango assado e pensar, eu vou pregar à noite, né? Então, eu não precisava estar aqui, mas para eu conseguir honrar com os recursos que eu tenho que dar para a igreja, honrar com os recursos para nossa casa, eu precisei me virar, né? Uhum. Então, depois eu levei você, se você trabalhar comigo, né? Daí eu lembro que em alguns momentos eu via você com aquela touquinha, né? O cabelo tão bonito, falando, meu Deus, essa Aham. mulher tão bonita vendendo frango assado aqui no Guanabara, o que que eu fiz da minha vida, né? É. Então, são muitos desafios. Em outro momento vou contar a minha história, mas eu já passei por uma plantação de igreja, então É, isso aí foi fichinha. essa segunda, né? Mas eu lembro que foi muito desafiador. Então, quando nós pensamos em plantação de igreja, né? Não é como nós queremos. Às vezes a gente acha que as coisas vão escalar, né? E que você vai ter muitas pessoas. Gente, é muito engraçado. A Mosaico, ela recebe muitas pessoas, né? E graças a Deus, hoje o Senhor tem suprido todas as necessidades, né? Mas a nossa comunidade nunca, além desse irmão que era um empresário que deu os R$ 1.000 há 5 anos atrás, a gente nunca teve alguém que falou, não, eu vou bancar algo, Uhum. né? Ao longo do tempo a gente tem bênçãos, tal, mas a gente nunca teve um grande montante, assim, uma oferta grande, assim. Então, quando eu ouço alguém falar assim, meu, plantar igreja dá dinheiro, gente, eu Então não a gente tá tenho. fazendo errado. Alguma coisa tá fazendo errado que não dá certo. Tem um empresário na nossa igreja, a gente até ele vai ouvir isso e ele vai achar engraçado, mas quando ele veio pra igreja, a gente foi conhecer ele, né? Ele falou, pô, pastor, eu tenho uma empresa e tal. Eu falei, olha, quem sabe aqui agora o senhor vai usar esse irmão pra abençoar a reforma, algo nesse sentido. Gente, ele quebrou a empresa, gente. Eu falo, o empresário bem-sucedido, o senhor manda pra Mosaic e o bendito, né, tem dificuldade financeira. Então, é engraçado, e eu falei isso, né? A gente falou isso pra ele, né, brincando, mas é interessante observar que comunidade é um desafio gigantesco, né? E principalmente quando nós pensamos em família, financeiramente falando. Então, quando eu me percebo bivocacionado, ou seja, eu trabalhava no banco e na igreja, eu falo, eu consigo aguentar. Só que eu percebi que a igreja foi crescendo, e nem tão grande assim, né? Mas ela foi crescendo, e a minha demanda só passou a aumentar. A minha demanda só aumenta, né? A nossa demanda só aumenta. Sim. Então, nós não trabalhamos mais para daqui a pouco trabalhar menos, né? Sei lá, a gente trabalha mais e parece que é mais e mais e mais, né? Mas eu percebo que a plantação, né, ela exige isso de nós. E quando nós estávamos, né, nesse momento de transacionar entre, poxa, eu não estava conseguindo ser um bom pastor, eu acho, nem um bom esposo, nem um bom mordomo com aquilo que você estava nos dando, eu percebi que eu precisaria largar, né? O Aldair Queiroz, né, que é nosso pastor, ele falou várias vezes, você precisa largar o banco, né? Só que não é tão simples, né, largar uma profissão, não é tão simples largar os benefícios dessa profissão. Então, não foi fácil, né? Não foi fácil. E eu lembro que eu chamei o meu gerente na época e falei, ó, eu vou largar, preciso largar para ir pra igreja. Deu uma semana, ele aumentou meu salário, assim. Então ele não Foi. queria que eu saísse. Então, do momento que eu falei, que eu entendi que eu tinha que sair, foram um ano, basicamente. Acho até um pouco mais.
até eu realmente conseguir fazer um acordo com eles, e eles então, de fato, darem todos os nossos direitos, né, e aí ir para a igreja. Porque eu falei para o Senhor: "Eu só vou se fizerem acordo, e eu não vou pedir a conta". Eu falei isso na em oração. Porque não é justo, eu trabalhei, eu bati muitas metas aqui, eu fui uma pessoa honrada, né, aqui dentro, então eu preciso disso. E aí eu lembro que o Senhor, né, proporcionou uma conversa até que caiu na diretoria, na mesa da diretoria da empresa, e aí eles entenderam e aí me deram os direitos e de fato começamos na igreja. E aí foi um tempo também muito maravilhoso, né, de ajuste, de ter mais tempo em casa, ao mesmo tempo de querer fazer muita coisa na igreja e trabalhar mais, mas foi muito bom, ao mesmo tempo que muito desafiador. Eu lembro que a primeira segunda-feira, você lembra a primeira segunda-feira eu integrado na igreja, que eu fiz? Meu Deus, gente, foi um caos. Ele acordou de manhã cedo querendo mudar o mundo em um dia. Uhum. Foi isso que aconteceu. Eu só falava assim: "Ó, Deus, por que que o Senhor integrou esse homem na obra?" É. Eu acordei, ele tinha pegado um guarda-roupa que nós temos, era hoje é o quarto do Pedro, mas era a nossa sala de jogos, jogos tudo que não quero no momento. E quando eu acordei, tudo que tinha dentro daquele guarda-roupa estava fora, porque ele decidiu arrumar. Era Só que ele não cedo. lembrava que ele não sabe o lugar das coisas, no fim eu que tive que arrumar. Ele começou a querer mexer em tudo, era na igreja, era em casa, ele começou a desentulhar tudo, ele queria mudar o mundo em uma semana. Eu só pedi a misericórdia do Senhor: "Senhor, o que que esse homem tá fazendo?" É. Eu acho que talvez ali foi um gatilho e uma girada de chave, assim, porque, até em casa eu quis revolucionar em casa, né, arrumar as coisas que não estavam ajustadas, mas na igreja também, e daí eu comecei a perceber que cada coisa tem um tempo mesmo, né, É. e que eu não posso tentar resolver tudo rápido, tem coisas que Sim. demoram, né, a É, tu plantação tu viveu demora, uma demora. ansiedade de se sentir, Útil talvez? útil, né. Talvez. Eu lembro de você comentar comigo que você tinha preocupação de não ter o que fazer. É. Antes de se integrar, né, porque ele cumpriu o aviso ali Uhum. tudo, eu lembro que ele falava: "Eu tô com medo de não ter o que fazer", e eu falava: "Meu filho, tu não sabe de nada, É, não vai te sobrar tempo", e ele ficava com medo. Então eu acho que a primeira semana ali tu entrou com essa ansiedade isso. de se ocupar e se sentir útil, né, e Daí aí virou uma procurar bola coisa de pra neve, porque fazer. realmente tinha muita Tinha coisa pra muita fazer. coisa e hoje trabalho muito mais, trabalhava no banco, né, Sim, muito mais horas, mas sim, mas é isso, a gente achou um equilíbrio como família, às vezes o equilíbrio melhora, às vezes nem tanto, mas a sim. gente achou esse equilíbrio e glória a Deus hoje a gente tá integrado, né, vai completar 3 anos agora em julho que eu É, estou integrado na obra. Então sim. então imagina, eu completei 32 anos este ano, então fazem, né, se pensar em toda a jornada como cristão e jornada como pastor, nós fomos ordenados quando eu tinha 22, então faz 3 anos que a gente é integral, né, Uhum. então é pouco tempo, né, É. pouquíssimo tempo. Uhum. É mesmo. Você falou de alguns desafios aí que a gente Uhum. enfrentou, mas existe algum desafio ainda que, as pessoas não conheçam, que você enfrentou, que você enfrenta? Como pastor ou como pastor integral, ou na implantação da igreja? Bom, poxa, é que tem vários, né, a gente teria que Ou você já abriu o livro e é isso tudo mesmo? eu creio que talvez a grande dificuldade, dentre as que eu falei, talvez a maior, né, seja as pessoas entenderem talvez a vocação pastoral, porque parece que às vezes as pessoas querem que eu me torne outras coisas. Um escritor e eu quero escrever livro, né, professor e de fato eu sou professor de história e de teologia, mas as pessoas parecem que elas em algum momento elas não veem o quanto é zeloso, gracioso, mas também o quanto nós pagamos um preço por pastorear pessoas, né. Então, nós trabalhamos muito em prol de algo que não é nosso. É. Então, às vezes eu percebo que as pessoas às vezes querem e pastores fazem essa movimentação, né, de terem várias possibilidades financeiras. E eu acho que talvez em algum momento o Senhor até nos permita ter isso, mas pastorear demanda muito tempo. Então, hoje se eu recebesse do Senhor uma ordem de: "Ah, você vai abrir uma empresa", eu teria que reorganizar toda a minha agenda, Sim. porque nós pastoreamos pessoas.
né, então eu aprendi isso muito com seu pai até, né, que é ir na casa dos irmãos, à medida do possível, conseguir tomar café, conseguir organizado, sabe a nossa agenda, sabe a hora que eu saio de casa, a hora que eu chego. Uhum. Então, nós pastoreamos pessoas. O meu trabalho vai muito além, né, da pregação, e a pregação de um culto público, eu demoro muitas horas para escrever um sermão, né. Uhum. Então e não são só horas escrevendo o sermão, são horas de oração, que as pessoas não fazem ideia do que é quanto é necessário, horas de reflexão, horas de leitura, anos de estudo. Então, eu acho que talvez o grande perigo é as pessoas hoje, não estarem satisfeitas em um pastor que é só pastor. Então ele precisa ser algo a mais, né. Uhum. Então, talvez seja um reflexo de uma sociedade tão ansiosa e que sempre tem que ter algo novo, né. Hum. Sempre tem que criar uma mudança gigantesca. E outra dor, né, que eu sinto muito e nós sentimos são as pessoas, né. São as pessoas que às vezes se vão, né, pessoas que não permanecem, que eu não consigo não amar, né, alguém que chega na nossa família espiritual. Então a pessoa chega, eu quero amar, eu quero ouvir, eu quero caminhar com ela. E quando a pessoa sai, para ela foi um simples adeus, né. Quando dá adeus, né. Alguns simplesmente desaparecem, né. Hum. A gente vai atrás, a pessoa nem quer falar. Mas para nós não é, porque para nós teve dedicação de tempo, para nós teve amor, teve afeto. Nós não fazemos o que fazemos pelo salário que ganhamos. Que se eu fosse cobrar pelas horas que eu trabalho, aí meus irmãos, aí É. aí teríamos que ter uma mudança radical. Então nós fazemos por amor. Então, Uhum. as pessoas às vezes não dão valor para um pastor que pastoreia, eu acho. Elas dão valor para um pastor que brilha na rede social, né. Mas não para o pastor que tá ali quando há o luto, quando há talvez a perda de um ente querido. Isso é muito desafiador, né. É, Enfim, é isso. é verdade. E pastor Dudu, o que que você, imagina para Mosaico no futuro? Nossa, eu imagino uma igreja que cada dia mais se torne apaixonada por Jesus, né. E quando eu falo apaixonada por Jesus, é uma igreja zelosa em oração, é uma igreja zelosa na nas celebrações de culto, uma igreja zelosa em cada atividade. E hoje eu sempre falo que nós somos muito abençoados, porque nós temos um corpo de igreja hoje com pessoas com muitos dons, né. E glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo é um grande desafio liderar pessoas, né, então, meu sonho é que o Senhor possa, dia após dia, colocar as pessoas nos lugares certos e que a gente possa viver a igreja, não só como uma expectativa de cultos maravilhosos e crescimentos gigantescos, mas uma igreja que ora, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que de fato ama o outro. Algo que a gente sempre fala até na classe de membros é que a igreja de Cristo, ela prefigura o reino de Deus, e ela prefigura pela forma que ama. Isso, Ama o Senhor e ama o outro. é isso aí. Então, eu penso muito numa igreja que venha amar, sabe, amar o perdido, amar o que está aqui dentro, amar o que está lá fora, amar o Senhor. Eu penso numa igreja que o culto público de domingo vai ser cheio de gente, mas a quarta-feira de oração vai ser lotada também de gente. Uhum. Então eu sonho com uma igreja justa, né, na ação social, uma igreja que se preocupa, uma igreja que ama Jesus. Esse é o meu sonho de igreja. Amém. Amém? E agora nós vamos para 7 perguntas rápidas. Hum. Então se prepare. Vamos lá. E é isso aí. Posso começar? Pode. Uma pessoa que te inspira. Pode ser famosa ou não. Tá, poderia falar minha família, né, o meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra também são pessoas que me inspiram, mas o Aldair, que é nosso pastor, ele me inspira muito. Então, talvez ele seja pessoas que nós conhecemos e que vivemos juntos, assim, pessoas que me inspiram. Mas, né, de teólogo, o meu teólogo favorito sempre foi, acho que sempre será, é o John Stott. Então, ele é o meu teólogo favorito, eu amo conversar com ele nos livros que ele escreveu, né. Um livro cristão que marcou sua vida. Bom, tem vários do Stott que tu poderia falar, óbvio, né, mas eu vou pensar em um que, eh, eu vou indicar um que eu li quando comecei teologia, do Eugene Peterson,
que é o livro Memórias de um Pastor. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de teologia, eu li esse livro, essa obra, e conta a história, né, dele como pastor, e para mim foi muito importante aquela leitura naquele momento. Então, leia, Memórias de um Pastor, faz muito sentido. Agora um personagem bíblico que mais se identifica. Então, eu já parei para pensar muitas vezes nisso, sabia? Várias vezes, assim, Paulo, sei lá, outros. Mas eu tenho percebido algo muito interessante. Talvez o personagem que mais eu olho, e no Novo Testamento específico, né, talvez seja Pedro. E aí talvez o nosso filho também, né, vem dali. Alguns vão dizer que nós escolhemos Pedro por conta do atacante do Flamengo. Ah, não, gente, não é Mas, isso. mesmo que eu seja um flamenguista, e um beijo pro Pedro, né, atacante do Flamengo, mas, o personagem, o apóstolo Pedro, ele me cativa muito, porque ele mesmo tendo talvez tantos desafios, ele perseverou até o fim também, né. É um homem visto muitas vezes como um homem simples e de fato ele não era talvez tão, estudado quanto Paulo, mas ele é visto como aquele que recebe a chave da igreja, ele é o primeiro líder com grande proeminência e alguém que perseverou até o fim. Então, Pedro, mesmo sendo teimoso em algumas passagens bíblicas, ele nos demonstra sobre perseverança. Um louvor que nunca perde o significado. Ah, poxa, tem vários, assim. Tem alguns da década de 90, início da década de 2000, mas tem um do Anderson Bonfim, que acho que é Meu Único e Maior Amor, que é uma música que eu sempre ouvi muito antes de conhecer pessoalmente, caminhar com o pastor Anderson Bonfim, né. Então, Meu Único e Maior Amor, eu acho que é uma música que sempre tá na minha playlist. Uhum. Um conselho para os jovens? Bom, conselho para os jovens, pare de querer mostrar o que você é, antes de querer conhecer quem Jesus é. Eu creio que se você é jovem, você tem que gastar o tempo que você tem conhecendo o Senhor, a sua revelação, conhecendo mais sobre quem é Jesus. A revelação de Jesus vai transformar quem você é, então você se tornará aquilo que o Senhor deseja que você venha se tornar. Está numa geração hoje que as pessoas se preocupam muito com o que vão pensar, o outro vai pensar, né? Mas parece que a gente parou de perguntar o que Deus tem pensado sobre nós, né? Então, é isso. Gaste seu tempo buscando o Senhor no secreto, onde ninguém vê, e leia muito. Leia a Bíblia infinitamente e leia muitos bons livros. E até livros ruins. Leia livros ruins também. Isso é bom, forma o seu senso de crítica. Então, leia muito. Leia o máximo que você puder. Uma mensagem para os homens da igreja. Os homens da igreja, ah, poxa, poder dar algumas indiretas aqui, eu acho, mas homens da igreja, irmãos, parem de querer se tornarem homens fortes para a sociedade e comecem a permitir que o Senhor torne vocês homens fiéis a Ele. Eu creio que a maior dificuldade, o maior dilema que hoje vivemos como na hombridade, e até na questão de família, é que os homens querem primeiro alcançar o sucesso lá fora para depois pensar em Deus. Então hoje nós temos muitos homens, né, no contexto geral, com muito dinheiro no bolso, mas com pouca revelação de quem Deus é. Então, antes de buscar o sucesso, né, ou se tornar um homem forte lá fora, se torne um homem fiel. Um homem fiel será forte nas tempestades da vida, nos obstáculos, porque encontrou o seu lugar seguro e a fonte da vida e da esperança que é Jesus. Uma oração ou desejo para a igreja. Igreja sentido geral ou igreja O comunidade, que assim? você quiser. Tá, ok. Poxa, um desejo, talvez é uma oração que eu tenho feito, é que o Senhor possa continuar a derramar da sua revelação na igreja brasileira, mas que nós possamos ter uma mudança de mentalidade ao ponto de entender que ser igreja não é o espetáculo que muitos estão esperando, mas que ser igreja é algo simples que nós fazemos há 2000 anos. Então, que a igreja ela possa voltar à simplicidade,
E acho que a simplicidade é o caminho de errar menos e acertar mais. Então essa é a minha oração, que a igreja volte à simplicidade. Nós estamos muito confortáveis com as cadeiras estofadas, né? Mas com o coração gelado. Isso. Muito obrigado, pastor Dudu. Eu sou suspeita a falar, mas eu amo te ouvir falar. Muito bom ouvir, muito bom conhecer um pouco mais da história, né, gente? Às vezes não entramos em perguntas tão profundas e é uma alegria para nós poder abrir o nosso coração e estar aqui dessa forma comunicando com vocês. Então é isso aí, gente. Agradeço muito a companhia de vocês. Foi uma alegria estar aqui. E se você gostou desse episódio, se te abençoou de alguma forma, compartilha com o pessoal. E até a próxima. Até a próxima, pessoal, e obrigado por me entrevistar. Você é a pessoa mais linda que eu já vi entrevistando alguém. Ai, meu Deus. Deus abençoe. É bom mesmo.